Olá, tudo bem com você? São 20 horas e, como combinado, nós vamos iniciar a live. Você é o único responsável por seus resultados. Será mesmo que você é o único responsável por seus resultados? Onde podemos modificar os nossos resultados? E essa live, ela vai acontecer a pedido, né? De uma pessoa aqui do Instagram, a Bela, que me fez esse convite, a Linda Borges, né? Ela que me convidou para estar aqui fazendo essa live e nesse momento a gente vai dar um tempo para as pessoas entrarem. Vou ver se ela já está aqui. Linda, tá me vendo e me ouvindo? Pode me mandar o convite para entrar aqui na live e nós vamos iniciar, né? Linda, você consegue me ouvir bem? Vamos aceitar aqui. Estamos entrando. Olá! Oi, boa noite! Boa noite! Primeira coisa, muito obrigada por ter aceito esse convite, viu? Estamos aí. Eu sempre falo que o universo, ele coloca pessoas na nossa vida, né? Das mais variadas formas, conhecidas ou não, e nada é por acaso. Então, eu acredito muito que para termos essa conexão, você terá contribuição com quem me segue e eu terei contribuição com quem te segue. E assim a gente vai fazendo uma rede de amor, de esperança, de consciência para esse mundo aí dos nossos seres humanos que está precisando, né? De uma palavra Não, de muito, né? Acho que amor, de esperança, de fé. E é isso é isso. verdade. Eu agradeço o Estamos convite. precisando dessa sua calma, Carolina. Desse, dessa sua vibe maravilhosa, porque na hora que apareceu o seu perfil para mim, eu logo entrei porque eu vi você falando alguma coisa sobre as responsabilidades que nós temos e aquilo, eu acredito muito nisso, sempre acreditei, e comecei a olhar os seus videozinhos, né? E eu achei o máximo, eu falei, gente, essa mulher é utilidade pública, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo na sociedade, você tem que aparecer muito, porque nós precisamos da sua fala. A sociedade está precisando da sua fala. Hoje, da hora que a gente acorda, seja dentro de casa ou no local de trabalho, no lazer, nós precisamos disso que você fala o tempo todo lá. Então, primeiro, eu quero que você explique muito bem o que você faz, porque é ressignificar quântico. Explique isso para nós. Eu acho muito interessante, muita gente deve ter essa curiosidade também, né? E aí depois eu coloquei 3 palavrinhas que eu quero que a gente discurse em cima dessas 3 palavras, para que a gente possa entender um pouco mais essas conexões, porque a gente, hoje eu vejo que as pessoas na sociedade separam muito, né? Entendi. Tudo parece que são joguinhos, então quebra-cabeças, né? E não, uma coisa sempre vai estar atrelada à outra. E eu acredito muito nisso. Vamos lá, me explique para nós. Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Caroline Prado, eu sou terapeuta integrativa e complementar há 8 anos, né? Há quase 8, na verdade. E eu fui uma jovem muito precoce, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu tive uma experiência de 10 anos dentro de um hospital, por trabalhar, né, por conhecer as áreas, enfim, eu vivi 10 anos dentro de um hospital a trabalho. Depois eu saí e trabalhei 7 anos
no Boticário, que é uma loja de produtos, né, de estética e beleza. Fora isso, eu sou a sexta filha de 5 irmãos vivos. Vim de uma família muito humilde. O meu pai, até os meus 9 anos, ele não era considerado alcoólatra porque ele bebia só no final de semana, mas ele bebia muito no final de semana, então para mim ele foi um alcoólatra. E diante de todo o sofrimento que eu via da minha mãe, história de vida, enfim, associada à minha história e à experiência que eu costumo dizer que os meus irmãos foram meus laboratórios, eu sempre busquei muito, estudei muito. Então, aos 9 anos, eu saí da igreja convencional da família, que era católica, passei para ser evangélica. Aos 17 anos, eu saí da igreja evangélica porque tinha usos e costumes. Então, eu, Carol, pessoalmente, eu sou uma pessoa que estudou muito os 3 âmbitos da vida: a parte física, a parte espiritual e a parte mental. Quando a maternidade chegou para mim há 8 anos atrás, eu precisei fazer uma escolha: ou trabalhar na loja, né, que eu trabalhava na época, ou ver a minha filha crescer e ter os meus horários, enfim. Então eu decidi montar o meu primeiro consultório com as técnicas que eu tinha estudado, na época cursos livres, né? Nova medicina germânica, reprogramação biológica, releitura biológica, constelação familiar e todas essas áreas das terapias integrativas e complementares que existem. Montei meu primeiro consultório, um desafio como qualquer pessoa, né? Os 2 primeiros anos, mas depois começou os seus resultados a aparecer e as pessoas foram me indicando. Então, hoje eu tenho pacientes em mais de 8 países, eu atendo online. Todos os casos que você imaginar, né, de criança até o idoso, e isso me trouxe uma bagagem, porque tudo eu levei na prática. Então, eu criei o Ressignificar Quântico. O que é o Ressignificar Quântico? Ele é um conjunto de terapias integrativas e complementares que te traz consciência daquilo que você precisa, linkando o que é da sua parte física de antepassados, o que são resultados de vidas passadas, e não é que você viveu outra vida, mas do que veio da tua 7ª geração para trás, né? Porque nós não somos o que nós somos hoje. Linkado também com a parte energética, a energia que a gente coloca sobre aquilo. Então, diante de todas as práticas que eu tive, eu cataloguei os atendimentos com os meus pacientes, eu fui colocando o que deu certo, o que não deu, e eu cheguei a uma conclusão de que tudo é uma autoconsciência. E aí eu fiz um estudo do ciclo do início da vida, o que linkou com o meu trabalho. Então, por exemplo, hoje nós vamos falar de resultados. E muitas vezes os nossos resultados nós colocamos sobre responsabilidade de algo ou de alguém, né? E o que é resultado hoje? O resultado, ele não é você ter dinheiro, o resultado não é você ter um bom relacionamento, o resultado não é aquilo que você vê de positivo. O resultado é tudo aquilo que é consequência de alguma ação nossa. Então, por exemplo, as pessoas falam muito assim: eu não consigo ganhar dinheiro porque o meu chefe não paga bem. Não é obrigação do seu chefe pagar bem, né? É sua obrigação dar o máximo de si e ter isso uma troca. O meu relacionamento não vai bem porque o meu esposo faz isso ou a minha esposa faz aquilo e eu sinto que o nosso relacionamento está acabando. O resultado é sempre negativo, mas a pessoa esquece que de todo relacionamento 50% é o homem, 50% é a mulher, ou hoje, né, nós podemos falar que 50% é cada parceiro, indiferente do tipo de casamento que se tem.
Nós temos resultado sobre todas as nossas ações. Todas as nossas ações, ela vai me trazer positivamente, negativamente, ou um resultado neutro sobre aquilo que eu faço. E aí nós vamos olhar para a nossa vida, né? A nossa vida, ela pede um resultado. Nós almejamos, nós queremos resultados imediatos, nós vivemos numa sociedade que nos cobra, né? Então eu costumo falar assim que hoje a criança pensa em suco, o resultado dela é o copo com suco pronto. Ela não tem o tempo de espera. Por quê? Porque nós vivemos numa velocidade. Você abre um vídeo de WhatsApp, de YouTube, enfim, em 15 segundos você quer que a pessoa faça um milagre e resolva o teu problema dizendo aquilo que você quer ouvir. E se ela Exatamente. não falou o que você quer ouvir, você já passa para outro, né? É isso Então mesmo. você chega na empresa e você quer que seu colega de trabalho te entrega aquele processo pronto, você não dá tempo para ele fazer. Você chega na sua casa e você quer que o seu companheiro ou a sua companheira sabe qual é o seu desejo, mas você não fala e as pessoas não têm bola de cristal. Então, quando nós desejamos algum resultado para a nossa vida, nós sempre estamos terciarizando, procurando culpados, né? Dando situações, eu costumo falar desculpas, né? Ah, se eu precisar levantar 5 horas da manhã para chegar a um destino que eu preciso de 2 horas, o trabalho para mim já não serve, porque eu tenho que acordar muito cedo. Ou eu não consigo fazer uma academia porque eu preciso levantar muito cedo para ir para a academia. Aqui, ó, a Marta tá Tem. bem por aí. Exatamente isso. Então, nós somos imediatistas, nós queremos resultados. Eu quero emagrecer e aí eu falo assim, Mas vou não fazer começa. uma dieta. E aí faz a dieta da segunda-feira, na terça-feira não vê o resultado, ela não espera um mês, 60 dias, 90 dias, né? Então, isso está muito atrelado ao que nós fazemos por nós, né? É o Nós imediatismo, né? É o Tá. imediatismo. E tudo isso, linda, né? E tudo isso, linda, está atrelado ao nosso processo físico, biológico e estrutura que a gente veio do nosso âmbito familiar. Dentro do ressignificar quântico, eu explico para as pessoas: nós somos de 0 a 9 anos, ou para alguns que têm uma relação um pouquinho mais lenta, de 0 a 12 anos, o que foi feito de nós. Depois de 12 até os 25, eu costumo falar que a gente tem a fase intermediária de vida, de maturação, que muitas pessoas falam que é aborrecência, que é uma fase transitória. É a nossa segunda fase de crenças, de cultura e de discernimento e frustrações da nossa vida. E depois dos 25, nós estamos indo aí para a nossa fase adulta. Mas a nossa fase adulta e os nossos resultados dessa fase adulta está muito linkado de 0 a 12 anos, onde as nossas permissões, as nossas experiências com a vida foram atreladas na nossa base. Então, imagina você que alguém está construindo uma casa e essa pessoa está começando pelo telhado. Ela vai fazer primeiro o telhado e depois a base. Isso não existe. Primeiro o alicerce, depois aparecem os tijolos, depois constrói-se a parede, a base e faz então o telhado. Nós, seres humanos, nós somos assim também. Nossas experiências começam a partir da concepção.
o que papai e mamãe viveram 6 meses antes da concepção. Essa energia está em nós. Exatamente a concepção, depois a gestação, o parto e a nossa estrutura. Então, os nossos resultados, eles são autorresponsabilidade nossa. E são responsabilidades nossas na vida adulta. Por quê? Porque é aí que a gente precisa alinhar as nossas experiências lá de trás, ressignificar, nos reprogramar para ter consciência e seguir a vida adulta com tudo aquilo que nós merecemos. Deixa eu te perguntar uma coisa, Carol. Posso te chamar de Carol? Caroline? Pode, fica à vontade. Doutora? Não sou doutora, não, sou só terapeuta. Aqui passou uma perguntinha, se a pessoa puder colocar novamente, eu não consegui ler toda ela. Como professora, sempre falei sobre isso com os pais. Cuidado como falamos com as crianças, pois será refletido na vida adulta, Marta. Exatamente, Marta, é isso mesmo. As crianças, né, elas são formadas aí até essa idade e a nossa vida adulta não foge da nossa infância. Então, eu também sempre acreditei nisso. Eu estudei durante alguns anos, né, psicanálise. Estudei mais exatamente porque lá atrás, né, na minha profissão, eu fui instrutora de treinamento durante muitos anos da Escola Senai. Eu brinco que antigamente nós éramos chamados de treinadores, depois passou a ser coach, né? Sempre vão inventando uma palavra nova, mas o conceito é o mesmo. E eu estou estudando psicanálise porque eu sempre achei que isso me ajudaria muito no dia a dia com os alunos, né? Porque eu não ministrava aula para os alunos do Senai. Eu ministrava treinamento para as empresas, a gente dava consultoria para as empresas, né? Que era sobre relações humanas e desenvolvimento de grupo, para que eles pudessem saber trabalhar melhor em equipe. E eu sempre falava esse tipo de coisa dentro da sala de aula, que nós somos os responsáveis e que nós temos eu não sei como que você chama isso, mas é uma memória afetiva, uma memória de quando, sem, né, desmerecer aqueles que acreditam em vidas passadas, né? Cada um acredita naquilo que teve, inclusive, como né, dentro de casa. Enfim, mas eu não acredito em vidas passadas daquelas que você viveu em um momento. Espiritual. Eu acredito nisso que você falou, de vidas passadas que foram vindo, né? Antes de nós. Exatamente, histórias, né, dos nossos, que a gente carrega geneticamente, né, essa memória. Então, aonde eu quero chegar? Antigamente, que eu já passei de 50, nós tínhamos aí a educação, né, os pais conversavam, davam seus exemplos, paravam muitas vezes o que eles estavam fazendo para poder conversar. Eu tive um exemplo maravilhoso dentro de casa, que foi meu avô materno, perdão. E, enfim, eu tive essa bagagem. Muitas pessoas, infelizmente, talvez não tenham tido. Mas hoje eu vejo que, eu não sei se você concorda com isso, ou como você enxerga isso, e já aproveitando, deixa a dica aí para os novos papaizinhos e mamãezinhas de plantão, que eles terceirizam, repassam eles acreditam muito, que eu tenho visto, né? Posso estar errada, mas assim, eles terceirizam essa parte. É a escola ou é o terapeuta? A viagem na Disney é mais bacana, né? Não, nós vamos passear. Eles passaram a ser amigos dos filhos e não pais dos filhos. E depois essas crianças, porque já vieram, né? Linda, por que aconteceu tal coisa? Porque a gente tem que pegar o fio da meada, mas a maioria das vezes
A gente sabe o aonde, até eles sabem, né? Uhum. Deixa uma fala sobre isso, Carol, porque eu acho muito importante. Você tem mais. Eu brinco que eu estudei psicanálise, mas eu sou do tipo que eu falo logo, entendeu? Eu não tenho essa finesse sua, que eu achei uma Obrigada. toda preparada para falar sobre o assunto. Eu acredito que você vai colocar de uma forma mais doce. Eu já sou papum. Você fez? O resultado é esse, entendeu? Você não. Entendi. Eu vi que você tem toda uma delicadeza para falar. Então, Obrigada. Isso, plana, por favor. isso é sua percepção. Vamos lá. Linda, é muito pouco tempo para a gente poder falar. Não é uma receita de bolo, né? Eu, Carol, não costumo generalizar. Por quê? Porque cada ser é único. E as nossas dores, muitas vezes a gente visualiza, fala, mas a gente não sabe a história da pessoa, né? Então, se a gente for olhar hoje, nós temos que olhar para os pais, sim, que estão dentro de casa. Nós temos que olhar para um contexto para os pais que estão separados. Nós temos que olhar para um contexto de pessoas que não conseguiram conhecer os pais. E algo que eu costumo falar sempre. Eu, Carol, hoje tenho 42 anos, né? 41, tô fazendo 42 esse ano. Tenho um pai de 83. A minha realidade foi diferente das dos meus irmãos que vieram antes que eu. A minha educação foi rígida. Meus pais eram evangélicos, né? Na época ali da adolescência. Quando criança, minha mãe foi abençoada por Deus por poder ficar em casa cuidando dos filhos, não precisar sair trabalhar para ter uma fonte de renda. Então, nós fomos privilegiados por isso. Mas nos dias atuais, existem muitas mães que não conseguem ficar em casa para cuidar do filho, né? Eu sou uma delas. Eu fiz uma escolha de não ficar em casa. Tentei. 7 dias me foi suficiente para que eu percebesse que eu estava entrando numa depressão pós-parto, porque eu trabalhei a minha vida toda. Então hoje eu alio a maternidade com o meu trabalho e a minha filha super entende. Mas desde os 40 dias ela estava comigo em salas de hotel, dando palestra, vai para o consultório. Ontem à tarde mesmo ela precisou ficar na clínica, numa salinha, e eu dando aula em outra. Então, existe formas de organizar. Mas onde eu quero chegar com isso? A criança de 0 a 3 anos, ela é especificamente a energia da mãe. Então, se a mãe está bem, a criança está bem. Se a mãe não está bem, a criança não está bem. Dos 3 aos 6, essa criança começa a ter memórias com o lado paterno. Então, ela alinha o pai, se o pai está bem, criança está bem. Se a mãe está bem, criança está bem. Dos 6 aos 9, essa criança ela começa a pegar as memórias do sistema. Qual é as memórias do sistema? Aquelas comparações que os pais fazem com os primos, que os avós fazem das crianças, que os tios tratam as crianças. E dos 9 aos 12, a criança está com 80% do cérebro formado. Até os 9 anos, a criança é inteiramente lado direito, hemisfério direito do cérebro. Ela trata, né? Exatamente emoção. Então, você brigou com a criança, ela vai vir te dar um beijo. Para ela não tem nada. Mas dos 9 aos 12, quando ela passa a racionalizar, ela está passando todas as informações do lado direito para o lado esquerdo, para o hemisfério esquerdo, onde é o racional, onde a gente vive hoje. Deu lá, toma cá, né? E esse processo é individual.
Porque mesmo que seja uma mesma educação, que seja lá 5 filhos, né? 5 irmãos, do mesmo pai, a mesma mãe, a mesma educação, a mesma convivência, eles vieram em fases diferentes. Fases diferentes do casal, fase diferente financeira, estrutura familiar diferente, contextos diferentes. Então, esses filhos, eles não vão ter a mesma percepção do pai. Aliado a isso, nós temos uma sociedade que hoje vive de uma forma corporativa, individualista. Porque você é o que você mostra, o seu resultado. E aí vem a era tecnológica que foi se aprofundando. E o que eu posso dizer para você? Na nossa época, os nossos pais conversavam com nós, conversavam. Eles foram feitos para produzir, para nos dar o melhor, para criar coisas, riquezas, né? Tanto no mundo rural quanto no mundo urbano. Muitos pais viraram empreendedores, foram para a indústria, trabalharam muito, deram condições. Já veio uma era mais trabalhadora, né? Que é a nossa era de trazer mais informação, teve mais acesso a informações e a gente foi modificando. Chegamos à era tecnológica, a era digital, que hoje uma criança de 2 anos tem acesso tem acesso à parte digital aqui, ao desenho, ao dedinho, que nem sabe o que está escrito lá, mas está rodando. Tá rodando, é. Então As essa crianças é nascem com ela na mão. a gente não tem como criar crianças hoje com a mesma educação que nós tivemos. O nosso mundo, ele transformou. Agora, eu costumo falar que a conversa só dentro de casa não é suficiente. O que está matando é o exemplo. Então, se você hoje, né, tá tendo seu filho, se você está começando a sua história, existem muitas coisas. Eu até vou aproveitar aqui a oportunidade. Eu tenho um curso de gestantes e de mães até 3 anos, onde eu Nossa, que falo maravilha. da Depois você preparação. manda um like que a gente faz divulgação disso. Tá, a preparação para o parto, pós-parto, a maternidade, porque 70% dos casais separam até a criança ter 5 anos por não dar conta da maternidade. Ai, que dó. Eu não É, tinha estudado. existem estudos que comprovam isso, porque a mãe se prepara para receber o filho, o pai não se prepara, o pai se prepara para prover. Só que aí dentro de casa, o acostumar com mais um integrante é um desafio, os limites familiares é outro desafio, né? Então nós precisamos aí preparar esse pessoal e eu tenho um curso desenvolvido para isso. Mas onde eu quero chegar? O seu filho, ele vai ser o melhor que ele pode, mas ele não é o responsável pelo seu resultado de bom pai ou boa mãe. Porque nós damos o melhor que nós podemos, de acordo com as nossas necessidades. Então, vai ter a mãe que vai poder ficar em casa com o filho. Sim. Vai ter a mãe que vai ter que levar o filho para a escola. Vai ter a mãe que vai ter que deixar com uma avó. Vai ter a mãe que vai ter que deixar com uma babá. Ou trocar o período de trabalho com o pai, para que um cuide, outro cuide. E as realidades hoje são totalmente diferentes. Mas onde eu quero chegar? O estado de presença. O seu estado de presença é o que faz a diferença com o seu filho. Quando você entende, aqui tem. Como assim? Ela perguntou. A Carvalho. Como assim? Eu só vou terminar a linha de raciocínio, porque ele não vai ser a base, porque ele não vai Não ser. vai ser a base que fez. Tá. O filho, ele vai ser o melhor que você pode dar,
mas ele não vai preencher os seus resultados, né? Ele não é responsável pelos Tem uma resultados. limitação, né? Ele É, tem uma uma limitação de limitação. perfeição. Até porque, só para encaminhar aquela linha de raciocínio ainda que a gente estava. O filho, ele quer uma mãe presente, ele quer um pai presente. Nós chegamos a estar com o filho dentro de casa. Mas se esse filho está brincando lá na sala e eu estou lavando uma louça, eu não estou presente para o meu filho. Eu estou de corpo presente, mas eu não sou presente para ele. É. Tá? Então, por exemplo, vamos colocar um Mas aí exemplo. não entra aquela frase que os pais mais gostam de falar hoje em dia. Quer dizer, eu vejo muita mãe falando: a melhor coisa eu dou, que é a qualidade do tempo. Eu nunca concordei com isso, porque eu tenho 3 filhos e os meus 3 filhos já são adultos, né? Eu também, graças a Deus, tive a oportunidade de escolher horário de trabalho, aquela coisa toda, para eu participar do dia a dia deles. Sei que muitas mães não podem, como você já disse, não pode, não tem essa oportunidade. Mas nunca gostei muito dessa fala, viu? A qualidade do tempo é a melhor coisa que eu dou para eles. Mas como assim, qualidade do tempo? Eu não estou falando de qualidade de tempo. Eu estou falando em estado de presença. Vou dar um exemplo lógico. Tá. Nós começamos a live às 20 horas. Eu Aham. dei curso até às 18. Vim para casa, Aham. não tomei banho, fiz a janta, entreguei a janta, dei banho nela e deixei ela ali. Disse para ela: você vai ficar com o papai e a mamãe vai fazer uma live. No final da live, a mamãe vai poder conversar com você. E aí ela disse: tá bom, mãe, ok. Eu expliquei para ela. Esse momento eu tô dentro de casa, Aham. mas eu não estou dando qualidade de Presente com para ela. ela. Não estou Perfeito. sendo presente para ela. Isso. Então, se você é uma mãe que tem uma vida muito corrida, se você tem um processo de ter que deixar com uma avó, com uma cuidadora, indiferente do que for, o seu tempo para os filhos precisam ser para eles. Se é 20 minutos que você vai ter para eles, aqueles 20 minutos tem que ser para eles, para você ouvir como foi o dia, para você perguntar como foi a escola, para você entender se ele teve algum conflito com algum amiguinho, porque aqui nós estamos falando de 0 até 12 anos, né? Aham. A parte onde a gente terciariza, porque depois dos 12 a criança já está linkada com a base dela, né? Com aquilo que ela aprendeu. Então, nós precisamos dar essa qualidade do tempo para o nosso filho. E eu concordo com quem falou aqui que ele não pode ser comprado. A gente terciariza, né, a dar experiências, como você mesmo diz, o filho que pode ir para Disney, o filho que pode ter um celular, o filho que pode ter as melhores roupas, enfim. Mas os nossos vazios da vida adulta, eles acontecem exatamente nessa fase. Então, por mais desafiadora que seja a sua maternidade ou a sua paternidade, não dê para o seu filho aquilo que te faltou. O que eu vejo muito, o que eu pego muito em consultório. Ah, eu dei para o meu filho tudo o que podia dar. O meu pai não me deu estudo, eu consegui dar um melhor estudo. O meu pai nunca me deu um carro. Meu filho fez 18 anos, eu dei um carro, Carol. Eu pago a melhor faculdade. O meu pai nunca pôde me dar faculdade. Então, é uma releitura de um sonho do pai que não realizou e ele faz para o filho. Mas muitas vezes não é essa ajuda que o filho precisa. E só colocando uma vírgula, não sei se me corrige se eu estiver errada, você falou, não dê para o filho aquilo que você não teve, das coisas materiais, né? Das Porque eu coisas acho materiais, que quando a é gente uma comprar tempo.
tem que ter uma quebra aí, né, dos Uhum. problemas pessoais. No caso, às vezes um pai não soube dar um abraço. Aprenda a dar um abraço, quebre esse ciclo, né, na sua família. Aprenda a dar um abraço, aprenda a dar beijo. Meu pai criou batendo e qualquer coisa era um castigo. Aprenda a fazer a repreender, dando amor ao invés de ficar Isso. espancando, né? Então, essa parte a pessoa tem que entender que ela tem que fazer essa quebra, né? Isso. Tudo é possível de ressignificar. O ser humano, ele tem duas experiências que ele desenvolve habilidades, ou pela dor, ou pelo prazer, pelo amor, tá? Então, nós somos baseados sobre isso. É onde a Uhum. gente sai da zona de conforto e toma uma ação. Nós precisamos lembrar, como analista comportamental, que nós temos três perfis. O perfil da pessoa sinestésica, o perfil da pessoa auditiva e o perfil da pessoa visual. Então, o visual, ele vai olhar para o filho e vai achar o filho bonito e é o suficiente, é o ato de amor dele, né? O filho tá ali belo, bem arrumadinho, Para ok, ele tá bom. para ele tá bom. Para o perfil auditivo, o pai vai dizer: filho, eu te amo. Gente, eu tô falando aqui no masculino, mas também serve para as mães, tá? A mãezinha lá que é auditiva vai dizer: filha, eu te amo. E vai ser suficiente. O sinestésico, ele precisa abraçar, ele precisa sentir e ele vai ter esse contato. Isso não é que o pai ou a mãe não ama, mas esse acolhimento, esse contato físico, muitos pais não aprenderam a ter, e principalmente as pessoas mais velhas, né, de mais idade, elas foram programadas para ouvir o que o pai mandava fazer, para ver o olhar do pai se ele estava bravo ou não, e para fazer as atividades, para produzir, Executar. executar. Eles não eram feitos para namorar, eles não eram feitos para dar um abraço. O almoço era todo mundo sentado no mesmo horário sem conversa. Era para sentar e comer naquele horário, enfim. Eu não conheço gente traumatizada por causa disso, viu? Era muito bom, por sinal, né? Meu Era avô muito fazia. sinal. Mas hoje eu pego pessoas que têm filhos e que muitas vezes um bancário, por exemplo, ele tem 15 minutos de almoço. Ele mal senta e precisa levantar. E muitas vezes, por conta do trabalho, ele não pode estar em casa no horário que a mãe espera ou que o pai espera. E isso se torna uma frustração familiar. Então, nós Então, precisamos. não, pode terminar, que aí eu tenho essas três perguntinhas para te fazer, eu estou controlando a hora aqui. Ah, tá. Então, nós precisamos entender que não é uma receita de bolo. Muitas vezes nós aprendemos a julgar, temos preconceitos, enfim, mas nós não sabemos a dor do outro. E tudo é possível de ressignificar na nossa vida. Eu tô começando o perfil do ressignificar. As pessoas não dão o que não têm ou não tiveram. Exatamente isso, Marta. Se eu te prometer um chocolate, eu não posso te entregar se eu tenho um copo com água, né? É E verdade. é exatamente isso. É por isso que nós não podemos julgar, nós não podemos ter preconceito, porque nós não sabemos do que o outro está preenchido. E tudo é possível de ressignificar. Mas o que eu quero lembrar aqui para todo mundo que está nos assistindo é que nós viemos para ter uma experiência humana e nós corremos atrás de uma perfeição que ela não existe. Todos os dias nós vamos ter desafios, como pai, como mãe, como filho, como filha, como esposo, como amigo, como profissional,
como a nossa parte espiritual, por mais religioso que nós somos, ou por mais divindade, né, que nós temos contato com o divino, em algum momento a nossa fé vai diminuir, os nossos desafios, as nossas adversidades vão ser doloridas. Ninguém está livre do sofrimento, mas Deus não colocou ninguém para sofrer, né? O sofrimento é uma escolha, né? Nós vamos ter desafios sim, porque nem tudo é como nós gostamos, né, ou queremos. Eu costumo falar que os nossos resultados, eles são sempre vinculados a tudo que nós vivemos, ou pelo amor, pela dor, ou pela nossa neutralidade. Que existem resultados para nós que não causam nada também. Mas Deus não colocou ninguém para sofrer, então Ele nos deu a vida. Enquanto nós temos vida, nós precisamos acordar todos os dias e agradecer aquilo que temos e as pessoas às quais a gente se envolve. Por quê? Porque até aquela pessoa mais desafiadora da sua vida, ela tá ali por algum motivo, para te tirar do teu lugar, da tua zona de conforto e dizer, nem tudo é como você pensa. É. E as pessoas que mais ferem nós são as pessoas às quais a gente mais ama. Mais próximas, né? São as mais próximas, aquelas que A gente convivem, tem que sabe as suas qualidades, seus defeitos, né? Enfim. e Eu quem queria não que você falasse sobre duas coisinhas. Vou deixar a terceira para uma próxima, que nós vamos ter uma próxima, hein? tá. Já Para mim não é problema. já está intimada. E de repente a gente chama mais alguém para participar para poder a gente abrir mesmo um debate aí. Eu queria que você falasse sobre dois sentimentos que as pessoas carregam muito hoje e elas se cobram full time, que é a felicidade e a autossabotagem. Então vamos lá. Dentro do conceito ressignificar quântico, que é o meu método, eu tenho uma breve explicação sobre felicidade. Felicidade contínua só existe quando a sua estima é suficiente para você ser quem você é. Então, a felicidade, ela é algo interno. Você não compra, ninguém consegue te entregar isso, a não ser você mesmo. É você estar satisfeita, não conformada, tá? Satisfeita com seus resultados, sejam eles positivos, negativos ou neutros, de acordo com as suas escolhas, você entender que você é responsável por tudo aquilo que lhe acontece. Ah, uma pessoa me roubou? Me roubou. É ruim? É ruim. Mas isso não pode alterar o meu processo, porque se ela me roubou foi porque em algum momento eu deixei de vigiar. A pessoa me traiu, ok, ela me traiu porque em algum momento eu falhei e eu deixei de cumprir com a minha parte. Eu ganhei 500 mil no meu trabalho. Exemplos hipotéticos aqui. Vai me causar uma felicidade. Mas se eu não souber administrar esses 500 mil, logo ele falta. Então a felicidade de ganhar e de perder, ela precisa ser a mesma. Porque é o resultado da sua escolha. Então, para mim, felicidade é você não terceirizar a sua vida para nada e para ninguém. Passou algo antes? Ok. Seu sistema faz parte? Ok. Mas agora você está tendo a tua oportunidade de viver. E as suas escolhas geram os seus resultados que geram a sua felicidade. Então é você acordar e agradecer pela escova de dente que você tem, pelo pente que você pode passar no cabelo, pela cama quente que você tem, pela bicicleta que você pode trabalhar ou pelo avião que você tem particular, indiferente da sua realidade. Ou até pela dor, né? Isso. Você precisa agradecer. Não, né? Você conseguiu olhar para um não, para uma perda, para alguma coisa, e dentro daquilo dali você dizer, tinha que ser isso. Eu não posso ficar trazendo a minha felicidade só para os momentos bons. Né? Felicidade, eu enxergo momentos felizes são
Momentos felizes são momentos alegres, experiências que a gente tem em situações com algo ou alguém. Isso são momentos felizes e são passageiros. Tanto que eu Sim. falo que o ressignificar quântico não é motivacional, Aham. tá? Ele é consciência, porque é eu tomar consciência da minha vida, que a minha história sou eu quem faço, Ah, sou eu quem então eu escrevo. tenho que consertar lá, porque eu te chamei de terapeuta motivacional. Ah, é? Eu nem vi. Eu E mandei para as pessoas que é assim, terapeuta. deixa de ser motivacional também, porque as pessoas que já perderam a esperança de vida, elas se reconectam com a vida quando elas assumem a responsabilidade. Mas o ressignificar quântico, ele é muito mais consciência. Tá. Consciência de eu não terceirizar. O meu filho não vai me fazer feliz. O meu companheiro não vai me fazer feliz. E eu não vou fazer feliz o meu companheiro. E aí entra a autossabotagem, né? Aí entra a Aí autossabotagem. que entra a autossabotagem. Por quê? Porque nós estamos linkados a uma sociedade que fala: eu vou casar e vou fazer você feliz. O teu marido precisa te fazer feliz. O teu filho precisa fazer você feliz. Ok. Enquanto o meu filho der resultados positivos para mim, se ele estudar, se ele ser alguém na vida, o resultado vai ser melhor. Casou, nunca se separou, não tem problema com a mulher. Ok, meu filho é positivo. Agora vai lá naquele filho que dá problema na escola, naquele filho que se perde num mundo adverso, aquele filho que sai dos protocolos impostos por uma sociedade. Será mesmo que você ia amar incondicionalmente e ia ser feliz por esse filho? Até onde? Então, as escolhas nossas geram a nossa felicidade. Nós não podemos nos culpar pelas escolhas dos outros e também não podemos querer que as escolhas deles nos fazem feliz ou triste, porque a felicidade é muito além disso. A felicidade é uma harmonia entre o nosso corpo físico, mental e espiritual, tá? Nós precisamos alinhar isso. Carol, precisa ter equilíbrio? A gente nunca vai ter equilíbrio, mas a gente precisa ter harmonia. E Ah, quando eu então, falo que de a vez gente, em quando, não tem problema. e quando a gente fala que não tem equilíbrio, as pessoas se assustam. Mas a gente não tem equilíbrio, por quê? Porque todos os dias nós vamos ter um desafio diferente. Um dia vai ser na saúde, outro dia vai ser espiritual, outro dia vai ser financeiro, outro dia vai ser no trabalho. Então a gente precisa ter harmonia na vida, para ter tranquilidade, paz e coerência. A autossabotagem vem quando nós terciarizamos a nossa felicidade para que o outro gere resultados para nós. Então eu costumo falar: se você não for atrás do seu sonho, você vai trabalhar para alguém realizar o sonho dele. E você não pode ficar triste para isso. Mas a harmonia vem da onde? A harmonia vem do nosso processo de autocuidado com a nossa parte espiritual, com a nossa parte física, porque exercício físico e manutenção do corpo é nós que temos que cuidar, e da nossa parte mental. Nós somos um conjunto. Sem saúde eu não faço nada, tá? E agora com a rede social mostrando uma vida perfeita, que não é real. Todo mundo Hum? sabe que a vida perfeita de Instagram, né, de rede social, Até de para tirar Facebook, enfim, não fotinha, né? existe. Até para tirar fotinha é fake, né? O pessoal fica É, com um sorrisinho, daqui a pouco sai da frente, ai, vindo exatamente. tudo. Podemos falar mais sobre a felicidade em outro momento, né? Mas nós não podemos pegar o resultado do outro e comparar com nós. Nós estamos programados para competir, quem é mais e melhor. Mas a gente não veio nesse mundo para competir. A gente veio nesse mundo para cooperar. O que o outro é melhor que eu aprendo com ele. O que eu sou melhor que ele aprende comigo. Muito A gente legal. está aqui para aprender e ensinar.
E as pessoas estão se perdendo porque justamente estão comparando essa vida que não existe. E ela não vai parar por aqui, porque o mundo está sendo tecnológico e cada vez crescendo mais. E isso é muito natural. Então, o que nós não podemos é terceirizar os nossos resultados, sejam eles bons, ruins ou neutros na nossa vida, né? Nós precisamos, de fato, alinhar a nossa autorresponsabilidade, agradecer pela vida todos os dias, porque todos os dias, quando nós acordamos, existem milhares de pessoas dando o último suspiro. E você saber qual é o teu resultado que você quer. Para alguns, é simplesmente sair da cama. Para outros, é ter muito dinheiro. Para outros, é deixar um legado. Para outros, é ter uma família reunida na hora do almoço. Para outros, é poder caminhar sem dor. Então, a gente nunca sabe qual é o resultado que a pessoa espera, que a pessoa deseja, né? E a gente precisa lembrar que tudo é nós. Deixa eu fazer uma outra, nós temos ainda 10 minutinhos. Ok. Uma outra perguntinha. Eu estou percebendo que você está falando, em toda a sua fala, você no final fala do agradecimento, né, seja de manhã, qualquer coisa que você vai fazer, o agradecer. Eu acredito muito nisso, na energia. Né? Eu tenho, às vezes, mania de estar fazendo alguma coisa. Eu lembro que meus filhos, quando eram pequenos, às vezes eles pegavam eu falando, aí eu falava, não, mamãe, eu fui criada dentro da igreja católica, né? Martinha, nós éramos da mesma comunidade. Então, eu tenho esse hábito mesmo, enraizado em mim, de agradecer o tempo todo por tudo. Até mesmo se eu estiver passando por algum problema, eu agradeço aquele problema. Né? Porque dele eu estou tirando alguma coisa, um ensinamento, alguma coisa eu vou aprender com aquilo. E eu sempre fui assim, desde pequeno. Enfim, só que eu queria que você falasse sobre isso, sobre o agradecimento, a energia que a gente traz para nós, né? Eu vou falar uma coisa muito particular aqui. Eu, na época de faculdade, eu cheguei a ter pessoas em sala de aula que se irritavam com a minha felicidade, porque achava que eu não tinha problema. Eu fui ministrar uma palestra uma vez na faculdade e eu falando exatamente sobre isso, você ser mais agradecido às coisas, não sei o quê, e uma menina do outro lado, ela, para você é fácil falar. Falou bem assim para mim, porque você tem tudo. As pessoas Sério? sabem o que a gente passa, né? Então é muito. Não, e aí ela falou, eu deixei a falar, eu vi que ela precisava botar para fora, mas eu falei assim, talvez a sua reação fosse outra. A minha foi essa na hora, como eu te falei, o meu é papum ali mesmo. Eu virei de lado assim e fiz assim para ela. O que você acha que eu tô carregando aqui? Né? Eu tava barrigudinha. E aí ela pegou e falou assim, tá de quantos meses? São 2? E eu virei e falei assim, não. Amanhã eu tô entrando na mesa de cirurgia. Tem uma indicação de câncer de ovário. Então, aí a sala ficou muda. Porque eu estava vibrando e eu falei assim, o ano que vem eu vou estar aqui. E o que me tirou dessa situação, o médico tirou com um encapsulado. Porque eu acreditava naquilo. Eu agradecia, meu Deus, eu vou sair dessa, eu vou sair sem esse problema. Entendeu? Então eu tenho muito isso. E eu vejo que as pessoas hoje falam, às vezes, muito, mas não sai da boca, mas não sai do coração. O agradecimento, até esses dias eu fiz uma postagem sobre isso, que é muito fácil a gente agradecer aquilo que nos é bom, né? E agora, entrando em ressonância com você, eu posso dizer que em 2018 eu também tive um processo tumoral de intestino
e na cirurgia o médico viu que não estava mais devido ao meu processo que eu trabalhei. Essa é uma longa história também. Porém, o que eu posso dizer para vocês é agradecer o que nos é bom, o que nos traz resultado positivo é ótimo. É muito fácil, isso sai com clareza. Comprei um carro novo, que delícia. Estou a pé, não consigo ter dinheiro para comer. Será que eu consigo agradecer? Será que eu consigo agradecer uma doença? Será que eu consigo agradecer as pessoas difíceis que eu tenho que lidar na vida? Muita Isso gente... é a resiliência de cada um? Oi? É a resiliência que faz com que a pessoa enxergue positividade na coisa ruim? Eu costumo falar que para você enxergar, né, esse processo de agradecimento sobre tudo que lhe é bom e o que lhe é ruim, está na harmonia entre alma, corpo e espírito. Que Tá? legal. O que que acontece? Se Tô eu me não... achando hoje, viu? Oi? Eu tô me achando hoje com a sua Ah, fala. se, se Puta, a é que eu gente, sou... se a gente entender que a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito precisam estar alinhados, nós vamos conseguir agradecer o que nos é bom, o que nos é ruim e o que não é nada para nós. Vou dar um exemplo claro aqui, só para a gente finalizar, tá, linda? Imagina você aí, na tua realidade, uma pessoa que te causa mal, aquela pessoa que te desafia todos os dias. Agradeça por ela estar viva e por ela fazer parte por você. Tenta agradecer nesse momento. Sim. Imagina você dando um abraço nela. Como você sente o teu corpo? Como você sente a tua energia? Porque aquela pessoa é um desafeto para você. Agora você vai imaginar uma pessoa neutra na tua vida. Quem é a pessoa neutra? A pessoa neutra é aquela que te traz um pão, a pessoa neutra é a que entrega um jornal na sua casa, aquela pessoa que passa todos os dias dentro, na frente da sua casa e você nem sabe quem é. Ou que vai no teu trabalho e você não tem contato. É uma pessoa neutra. Então, você agradecer, cumprimentar e dar um abraço também te gera uma situação diferente. Imagina você dando esse abraço. Como você se sente? Agora, imagina a pessoa que você mais gosta, a pessoa que você mais ama na sua vida, aquela pessoa que você deseja estar todo o tempo do lado dela. E tenta dar um abraço nessa pessoa. É muito fácil, né? É muito fácil, é gostoso, o teu corpo relaxa, você quer estar ali. Então são sentimentos, emoções alinhadas. A pessoa Mas que... isso aí a gente vai conversar outra hora. De você. Eu acredito que vai ter uma live só disso, hein? Que é a energia, né? Que você está falando do abraço. Eu, particularmente, abraço só que eu gosto, viu? Quem eu não conheço, eu costumo dizer até assim, uma pessoa que eu acabei de conhecer e eu nunca falo para ela muito prazer. Eu vou falar muito prazer se eu tiver certeza. Do contrário, Então, eu falo lá como vai. o que eu posso falar para você é que as pessoas neutras na nossa vida, essas pessoas, né, que que nos impactam, né, que nos impactam de forma neutra, elas são essenciais para nós. É Porque verdade, mas a gente pode ela é muito visualizar. bonita. Temos ainda mais uma hora, tá? Hã? O Instagram tá me avisando aqui. Ele tá dando mais uma hora? Sim, aqui tá aparecendo. Olha, que legal! Eu pensei que Fica, ele ia. fica aí, a gente volta e Ah, finaliza. que Eu ótimo! posso dizer para nós, a live vai ficar gravada assim aqui no nosso Vai. Instagram. Nós precisamos agradecer o que é ruim, o que é bom e o que não é nada. O agradecimento gera energia que nos traz o resultado de vida. Tudo aquilo que a gente doa, a gente recebe.
Então, ofereça Eu sempre acredito muito. o prazer para o outro. Eu acredito muito nisso. Eu tenho uma certa dificuldade, tá? Apesar de eu ser muito expansiva, aquela coisa toda, eu sou expansiva com quem eu tenho essa afinidade, né? Com quem eu conheço há muito tempo. Obrigada, Andréia. Beijo. Estou entrando aqui novamente para finalizar a nossa live. E vamos ver se a Linda entra para a gente finalizar. Linda, manda para mim o convite aqui e nós vamos continuar aqui com a nossa live. Foi. Outra. Foi. Nossa, ele caiu assim do nada. Eu tava falando com a Andréia, mandando um beijinho que ela mandou. Então, Então, como eu vamos dar um estava te tempinho para as falando, pessoas voltarem, né? Acredito que estão voltando. então, como eu estava te falando, eu tenho apesar de eu ser muito expansiva e tal, eu tenho, são com as pessoas que eu gosto, que eu tenho afinidade. Eu tenho uma certa, meu marido sempre falou isso, nós estamos juntos há mais de 30 anos, né? Eu tenho filhas minha filha tem 34, o outro tem 32, quer dizer, não tem mais bebezinhos, né? Então, ele fala assim, eu sou muito transparente. Quando eu gosto, você vê que eu gostei da pessoa. Quando eu não gosto, eu não maltrato, mas ele falou assim, a sua cara é visível, você sempre está na retaguarda, assim, sabe? Você está meio de longe. Enfim, Nós é uma somos, característica minha, né? nós Essa é uma somos característica minha. conectados, né? Pessoas se conectam com pessoas. Então, é normal para todo mundo ter mais habilidade, né? Mais conectividade com alguns, com outros nada e com outros mais ou menos. Isso é natural, tá? Agora, o abraço em si, eu fiz a experiência do abraço justamente para a gente sentir a energia de uma forma clara em casa, né? Para quem está nos assistindo. Para a gente entender que a nossa energia, a nossa aparência, tudo modifica. Se a gente fizer essa experiência e pedir para alguém tirar uma foto de nós, é impressionante como a gente A se pilha, percebe né? em situações diferentes. A fotografia de quilha que você fala, né? Dá Isso. para ver a aura. Não, mas a fotografia é real mesmo. Você tira uma foto, você fazendo a técnica abraçando a pessoa que você não gosta. Você tira outra foto fazendo a técnica com a pessoa neutra. E você tira a foto com a pessoa que você ama, que você deseja estar sempre do Que lado. barato! É visível, né? Então, o que eu gostaria de falar ainda aqui sobre o agradecimento é que ele é fundamental, tá? Eu costumo falar que o universo não entende vantagem, né? Deus não entende vantagem. Então, aquilo que você deseja ao outro é o que te retorna. Aquilo que você vê no outro está dentro de você. E é um desafio. Eu, Carol, eu troquei a palavra difícil da minha vida, né? Porque o difícil já vem lá da barriga da nossa mãe, a nossa crença de que tudo é difícil. O desafio, ele nos empodera a sair do lugar e a tentar ter resultados diferentes. Então é fantástico isso quando nos acontece. Mas o agradecer, Linda, de fato, é fundamental para que a gente tenha energia e constância na nossa vida para gerar resultados. Que Os legal. resultados vêm de acordo com a nossa persistência. Então, eu costumo falar também para os meus pacientes, para quem me pede, que quando a gente está querendo chutar o pau da barraca, eu costumo falar, desistir de tudo, abandonar as situações que nos são adversas, a gente precisa aguentar mais um pouquinho. Normalmente, é depois desse caos que o nosso processo de vitória, de resultado chega. Então, um casamento longo não quer dizer que teve muito amor. Com certeza, as pessoas infinitamente pensaram por várias vezes em desistir, mas por conta da sua persistência, durou e gerou resultados até
que se alinharam. Um Exatamente. trabalho que gera resultados, ele vem de quando você quer desistir de tudo e você fala, não vou tentar mais um pouco. E aí você tenta, a sua persistência, a sua constância faz dar certo. Eu costumo falar que tudo na nossa vida não é e se der certo. Tudo na nossa vida é até dar certo. A gente precisa Ai, acreditar. adoro. A gente, Adoro. É uma frase muito boa essa, viu? O a gente se precisa. acaba com a gente, né? Não é e se, é até dar certo. Então, todo o resultado que você deseja na sua vida, faça até dar certo. Essa é de fato uma uma constância da nossa vida. É muito fácil a gente desistir das coisas que são dolorosas para nós, das vontades que a gente tem de ter resultados imediatos, né? A gente terciariza as responsabilidades e a gente quer o resultado imediato. E aí a coisa não acontece. Nós só acontecemos depois que a gente tem constância, persistência, e tudo isso vai gerar um resultado para nós. É claro que existem algumas coisas que o desistir é fundamental, né? Então, eu costumo falar que desistir daquilo que nos enfraquece é fundamental na nossa vida. O que que nos enfraquece? Se a gente está passando por um processo físico, a gente precisa nos libertar daquilo que atrela os nossos bloqueios. Por exemplo, se eu preciso fazer uma atividade física, mas eu tenho pessoas do meu lado que não me apoiam a fazer essa atividade física, eu preciso desistir dessas pessoas e procurar por pessoas que vão me ajudar a ir para uma atividade física. Se eu preciso ter um pouco mais de conhecimento para me profissionalizar, e eu tenho pessoas que não me apoiam, eu vou procurar por pessoas que me apoiam para eu me fortalecer e tomar resultados diferentes. Botar dedinho Agora, aqui. Preciso fazer uma pergunta. Você, agora há pouco ali atrás, você falou sobre o abraço das pessoas que a gente não gosta. uhum, Agora você está falando para eu trocar. o abraço das pessoas a quem O você não fato de eu apoia abraçar quer dizer que eu tenho que conviver com elas. exatamente. A dinâmica do abraço que a gente fez ali atrás, Linda, foi exatamente para a pessoa sentir a energia que brota nela. Porque quando eu estou com sentimento ruim, mesmo que eu desejo algo bom, ele não chega até mim, porque tem um Tá. bloqueio, tá? Boa noite, Miller. E o que que acontece? Quando eu estou falando aqui que você precisa desistir, eu não estou falando para você desistir de não conviver ou de ignorar essa pessoa. Eu estou dizendo para você desistir do teu processo de aceitar as escutas dessa pessoa. Então, por exemplo, vamos imaginar um exemplo hipotético aqui, para ser mais claro. Eu falei do exercício físico, mas eu desejo me tornar terapeuta. O meu pai quer que eu seja advogada, a minha mãe quer que eu seja médica, e aí eu não quero nada de nenhum desses dois, mas eu quero ser terapeuta. E eles estão todos os dias falando: você precisa estudar, você precisa entrar nessa faculdade, você precisa não sei o quê, e tudo que eu vou fazer não está bom. Eu preciso desistir de ouvir eles. Mas eles não vão deixar nunca de ser meu pai e minha mãe. Então eu preciso dizer: olha, até aqui tudo bem, o que vocês desejaram para mim, mas eu escolho esse meu caminho. Então eu vou fazer. E nesse contexto, eu vou conhecer pessoas que estão buscando a mesma coisa que eu. E Ok. então eu vou marcar um estudo com alguém que vai me fortalecer, porque se eu ficar com o meu pai e minha mãe, eu vou me enfraquecer ouvindo eles. E aí também entra o contexto de amizades. Eu tenho os amigos que sábado se reúnem para estudar e tenho os amigos que se reúnem no sábado para festar. Onde eu vou? É uma É uma escolha. escolha.
Isso vai me gerar um resultado na vida. Então, em Sim, alguns momentos, eu preciso fazer essa escolha de onde estar, com quem estar e como estar, para eu gerar o resultado que eu desejo. E para a gente gerar o resultado que a gente deseja, muitas vezes é fazer o que não gosta para ter o resultado que deseja. Crianças exatamente. fazem o que gostam e adultos fazem o que precisa. Profundo isso. Quando eu era criança, eu cito sempre isso. Quem convive no dia a dia fala, Linda, você sempre está aí. Você pode estar com alguma coisa dando ruim, mas você está lá brigando para que a coisa aconteça. É difícil você desistir. Não, eu desisto. Tem certas coisas que você tem que olhar e falar. Eu sou descendente de judeu, então a gente fala bater 3 vezes, na terceira, se a porta não abrir, muda a proa, porque alguma coisa vai dar errado. Né? Mais inteligente você saber o momento certo de você desistir de alguma coisa. Uhum. Mas você falou acabou de falar uma coisa que eu achei muito interessante, que foi de você, das pessoas ter a transgressão. Quando a gente fala em pai e mãe, a gente fala que já vem na cabeça necessariamente que você tem que ouvir 100% o que eles disserem. A minha A gente filha foi uma vez criado. ela falou, uma vez a minha filha falou assim para mim, eu dei o livro para ela ler, da Alma Imoral do Newton Bonder, que eu acho maravilhoso, e fala do certo que é certo, do certo que é errado, do errado que é errado, do errado que é certo. E ali Uhum. tem as falas, né, que falam, que dão práticas mesmo da transgressão, que muitas vezes é essencial para o nosso amadurecimento e também para a formação da nossa personalidade. Então, transgredir não necessariamente é você não ter a educação, desrespeitou o pai e a mãe. Não, muito pelo contrário. Às vezes, uma transgressão, na hora certa, você saber, né? A própria consciência vai te dizer esse momento, né? Porque a transgressão sábia, ela não vai te causar um mal. Muito pelo contrário, ela vai te dar um amadurecimento e um fortalecimento da sua personalidade. E as pessoas não enxergam isso. Muitas vezes elas deixam isso de lado. Se você quiser discorrer em cima disso. Então, às vezes as pessoas, elas entendem de forma equivocada, né? Que o transgredir é você não ser responsável por eles, não respeitar, enfim, não amar, não honrar. Não tem nada a ver com isso. Os nossos pais vieram para cumprir uma missão, tanto o pai quanto a mãe, e é diferente dos dois. Nós viemos para cumprir a nossa missão, né? Para a gente se colocar aqui no mundo e ter a nossa experiência humana. E vamos voltar lá no início, na outra fala que a gente teve. Muitas vezes a gente vai tentar realizar o sonho dos nossos pais que eles não conseguiram, né? Então, o meu pai lutou tanto para que eu fizesse isso e eu não posso deixar de fazer por ele. Eu vou dar um número para você aqui, e esse número é real, dentro dos pacientes que eu já atendi ao longo do tempo. Mas 65% dos meus pacientes são frustrados profissionalmente porque a escolha, Quanto? 65% são frustrados profissionalmente por conta dos meus pacientes atendidos, tá? Por conta das escolhas feitas pelo pai ou pela mãe para sua profissão. Ou Profissionalmente, porque né? Não na vida pessoal, porque uma coisa é uma não, coisa. estamos falando aqui do profissional, porque ou a mãe direcionou uma faculdade, ou o pai direcionou uma faculdade, ou ele teve que fazer uma sucessão familiar, ficar na empresa do pai ou da mãe para seguir aquilo e não era o que ele queria. Então isso é um desafio muito grande,
Porque para a gente ter a estima, a autorresponsabilidade dos nossos resultados, nós precisamos escolher o nosso caminho. E muitas vezes é importante a gente fazer essas escolhas. A gente vai atrás de protocolos. Mas existem centenas de pessoas que fizeram uma faculdade renomada de medicina e que elas são mais felizes cozinhando. Pessoas que. E isso é um exemplo hipotético, mas eu posso falar, e eu tenho experiência disso, né? De pessoas que passaram por mim já e têm isso. De pessoas que escolheram ter um empreendimento de alguma linha, de alguma área, e que são muito mais felizes fazendo outra coisa. Então, isso é muito sério. E aí, quando a gente volta lá, né, para o contexto da nossa live, linda, os nossos resultados, essas pessoas nunca vão assumir os resultados delas. Por quê? Porque eu tô com 50 anos e tô frustrado. Eu tô com 55 anos e eu passei uma vida realizando o sonho do meu pai, que era ser médico. E as pessoas desistem? As pessoas estão desistindo aos 50? Não estão desistindo, mas estão terceirizando o resultado. Eu vou dizer aqui para você uma história de um paciente. Claro que não vou dar nomes, né? Mas eu posso dizer. Essa pessoa tem 58 anos, tá? Tem mais de 30 na área médica. E ela sentou na minha frente e ela disse: eu tenho oportunidade de fazer o que eu desejo. Posso viajar, posso estar no melhor resort, e eu não me sinto feliz. Ai, que triste. Porque eu passei uma vida dedicada à área de saúde e nunca foi o que eu gostava. O meu sonho era fazer gastronomia. E aí o resultado dessa pessoa, ele tá atrelado a quem? A quem escolheu o que ele fizesse. Não tá o resultado dele. E aí eu precisei ressignificar isso para ele, que indiferente de como foi lá, o seguir, o dar continuidade foi uma escolha dele. Foi uma escolha dele, né? Eu enxergo desse jeito. Foi uma escolha dele. Só que é muito fácil para nós terceirizar. Ele teve resultado financeiro, ele é renomado, ele é indicado, mas o coraçãozinho dele tá lá. Ai, que triste. E aí ele conseguiu entender, depois do processo todo, que 99% era a responsabilidade dele. Eu tô aqui. E que ele foi importante em muitos momentos na vida de várias pessoas. Eu tô aqui passada com esse número de 65% das pessoas não serem felizes com aquilo que executa. Será que... Vamos lá. E isso vai em todas as áreas, tá? Vamos lá. Nos anos 90, eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas foi um livro que eu estudei de psicologia e ele falava, a OMS confirma que a partir do ano 2000 teremos um nível de depressão fortíssimo que estará atrelado será declarado calamidade pública e vai entrar para o rol dos problemas sociais. E aí está. E aqui estamos, né? Na sua visão, que você é muito além de mim, é especializada, pode falar melhor do que eu em qualquer instância dentro dessa área, como que você vê daqui a 10 anos? Se lá atrás já foi isso, agora nós passamos por tantos homicídios, suicídios, pessoas com depressão. Antigamente se tomava remedinho para dor de barriga, hoje é para dormir, enfim. Tá, então vamos lá.
Eu vou fazer uma linha aqui de do raciocínio, tá? tempo. Diante do ressignificar quântico. A depressão estava prevista lá e ela está hoje, né? A gente não pode negar isso. E hoje a gente já vive uma outra era, que é da ansiedade, desde criança até o velho. Ressignificar quântico, como que eu entendo isso? A depressão é o nosso excesso de passado. A gente vive tendo releituras e memórias daquilo que a gente já passou. Ok. E vou dar um exemplo claro para você. O que nós vivemos na outra live a gente nunca mais vai viver. Isso não volta. Então, o passado não é toda a nossa história, o passado é um minuto atrás, ele não volta para nós. O nosso tempo é a maior riqueza. O nosso futuro, amanhã, nós não sabemos se nós vamos estar aqui. Nem eu, nem você, nem ninguém que está nos assistindo. Mas a gente já tem ansiedade sobre o que vai acontecer, sobre os nossos resultados futuros. Então, nós estamos fazendo uma transição. Eu, Carol, acredito muito que a depressão e a ansiedade, elas estão linkadas, uma por excesso de passado, a outra por excesso de futuro, porque nós estamos esquecendo de aproveitar o nosso presente. E nós precisamos ter a autorresponsabilidade sobre o nosso estado de presença, linda. É estar presente de acordo com aquilo que a gente está vivendo naquele momento. Porque senão nós vamos adoecer. A humanidade está adoecendo, indiferente da idade. Porque nós estamos É no triste. automático. É. Então, a depressão não é uma receita de bolo, existem várias causas, né? A ansiedade também existe várias causas e a gente precisa analisar cada ser de forma individual. Não podemos aí generalizar o processo, mas dentro do ressignificar, a grosso modo, eu visualizo dessa forma. Depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro. Falta da pessoa se concentrar no presente, agradecer aquilo que ela tem no presente, não olhar para as faltas e nem pelos desejos. É estar de acordo e almejar, ter uma ambição de vida, né? Sobre todas as áreas, sem ser gananciosa, que são coisas diferentes. A ambição, ela é saudável. A gente precisa ter objetivos e motivos para acordar todos os dias, para a gente persistir, Sim, né? Isso concordo é plenamente. fundamental. E Concordo plenamente. voltando à resposta sobre aquilo que você me perguntou sobre o suicídio, às vezes é forte e talvez quem está me ouvindo não vai entender, mas eu vou falar com clareza sobre a minha percepção e o que eu trago como consciência nos meus cursos, para os meus alunos, para os meus pacientes, para quem está ao redor de mim. Ninguém vai embora na hora errada. O suicídio não dá certo na hora errada, sem o consentimento de Deus. Falo isso por quê? Porque eu, Carol, trabalhei 10 anos dentro de hospital. Dentro de um hospital é onde você vê a realidade de vida, tá? Então existem inúmeros suicidas que tomam remédio, alguém encontra, leva para o hospital, dá tempo de fazer uma lavagem. Existem inúmeros suicidas que passam uma corda no pescoço, alguém encontra, dá tempo de cortar a corda ou tirá-la. Pode até estar meio cortadinho, mas não deu tempo de ferir a perder a vida. Suficiente para perder a vida. Se joga embaixo de um carro, pode ficar aleijado, mas não morre. Então, o que eu posso dizer é, nós temos um prazo limitado, de acordo com aquilo que nós precisamos vivenciar aqui, e ninguém sai daqui ileso, mas ninguém vai antes da hora. É, aquela história, aquela frase antiga, né? Ninguém morre de véspera. Não,
Não, Ninguém morre exatamente. de Isso tédio. faz todo sentido. E se for a nossa hora, a gente vai dormindo, né? Então, o acidente mata, mata. Mas se for a sua hora, pode cair o seu avião e você ficar vivo. Temos prova disso. Nossa, é verdade. Você pode estar numa moto a 200 por hora e você bater e ficar aleijado. Você pode se cortar e não pegar a tua artéria principal. Então, é muito relativo. Mas o que que acontece? As pessoas não se questionam. Morreu, ah, se matou. Deus vai receber ou não vai receber, enfim, o que acontece depois, nunca ninguém voltou para dizer, né? É. Então, o que nós precisamos entender é que a gente precisa sair do nosso racional a todo tempo, julgar o tempo inteiro. A depressão, ela é diferente para todo mundo. Não é só uma tristeza, não é só o chorar, não é só o isolar. Existe um contexto todo. E ela Você, está tomando conta do mundo. você não acha que a mídia em si, ela romantizou a depressão? Porque hoje a pessoa tem uma crise lá de não, ai, não deu certo o que eu queria. Pronto, entrou em depressão. Aí todo mundo vai lá, paparica, não sei o quê. Aí eu não sei quem. E nós temos dados que comprovam isso através de estudos, né? Que, Uhum. que fala 1% problemas químicos. O resto é problema social. É a pessoa não se aceitar, a pessoa não aceitar o que ela está vivendo. Então, eu costumo dizer que quem fala que está com depressão, eu já olho para a cara dela. Se alguém fala para mim, você fez exame, está com algum problema químico, você vai ter que tomar remédio, alguma coisa, porque quimicamente falando, né? Às vezes, uma falta de vitamina, esse tipo de coisa, vai dar um problema e você Nós temos, realmente, né? nós temos hormônios fundamentais para nossa parte de energia e de humor. O Então, cortisol é um deles. Então, nós precisamos ter biologicamente o diagnóstico feito depois de ter procurado a medicina convencional e feito os exames. A aí gente precisa. quando chegam para mim e falam, não fiz, mas eu estou tomando remédio porque o meu médico achou que eu deveria. Eu falo assim, então você está com birra de quê na sua vida? Eu já começo por aí. Você tá, por isso que eu falo que eu não tenho muita paciência. Porque você está com birra de quê? Porque depressão, para mim, é a raiva de você estar vivendo uma coisa que você não queria. Aí a pessoa entra em depressão. É isso que a gente estava falando de estar trabalhando num lugar que não queria, estar casado com quem não queria, estar vivendo uma vida de profissional depois de 15, 20 anos que não queria, mas também não tem força para sair dali. Ela olha para ela e fala: não, cheguei até aqui, porque tem gente que acha que chegou aos 50, parou, já deu. Gente, eu troquei de área agora. Uhum. Depois dos 50, quando eu fiz 48, eu falei assim: vou fazer outra coisa agora, porque eu tô cansada de fazer isso, eu vou fazer isso. E aí, Uhum. como estava mais ou menos ali na beirinha, eu falei: vou trocar. E tô amando, sabe? Começando tudo de novo. E as pessoas não Todos, entendem isso. Eu fico todos impressionada. Todos os dias nós precisamos começar algo, né? Recomeçar. Se fosse para sermos tudo igual, seríamos raiz, né? Estaríamos lá embaixo, fixos e rígidos para não se mover. E graças a Deus que podemos mudar o nosso trajeto, escolher caminhos novos, nos tornarmos diferentes, ter experiências e contextos diferentes, porque se for para ser todo mundo igual, qual a graça da vida, né? Mas Exatamente. nós estamos vivendo numa sociedade imediatista, onde a indústria farmacêutica se faz presente e hoje as pessoas tomam remédio para dormir, remédio para acordar, e remédio para isso e remédio para aquilo, onde deixa os sentimentos aí que a gente não pode. Eu, Carol, sou a favor de você se medicamentar de forma correta, a partir de resultados
de exames laboratoriais e de tudo ali organizadinho com médicos habilitados, né? E precisa disso, porque tem muitas pessoas que precisam. Agora, o que a gente precisa entender é que muito das nossas escolhas, dos nossos resultados, eles se dão porque a gente não vai atrás de ajuda. Então, se você está assistindo nós, se você indicou essa live para alguém, se você mandou ela para alguém, você pode contribuir com a vida dessa pessoa. De que forma? Não, Levando você é esse utilidade conhecimento para pública, ela, cara. Você é né? utilidade pública. Nós temos que Obrigada. baixar esse vídeo e mandar para todo mundo que a gente puder, Então, sabe? Você porque passa esse carinho, esse amor que as pessoas estão precisando. e existe, e eu falo que desde que minha filha nasceu, esse é o meu comprometimento com o mundo. É divulgar exatamente essa outra consciência de que existem pessoas boas, que existem resultados diferentes. Miller fazendo isso. Obrigada. Manda aí mesmo para as pessoas, porque o Instagram também precisa entender que o nosso conteúdo é rico, né? Porque às vezes você ajuda uma pessoa com uma palavra. Nós fomos tão programados para falar, falar, falar. A gente faz curso de oratória, curso para falar em público, curso para isso, para aquilo, mas a gente não foi programado para ouvir. E aí hoje você conversa dentro de casa, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, com quem está do outro lado do mundo, mas você não conversa com quem está sentado do teu lado. E essa Triste carência, isso, né? e, Triste é, isso, né? e essa carência está tomando conta do mundo. E as pessoas estão tristes por isso. Exatamente porque o que acontece? A gente não para ouvir. A pessoa está falando, a gente termina a resposta, né? E exatamente isso está fazendo falta, que é aquele acolhimento. Então, se nós propagarmos amor, se a gente dizer para as pessoas que existem coisas boas, que existem recursos, eu costumo falar todas as nossas faltas tem alguém com talento e dom para nos ajudar. Então, indiferente do que você faz, né? Indiferente de qual habilidade você tem, dê o seu melhor em tudo que você vai fazer, porque tem alguém precisando do teu dom e do teu talento. Precisa de acolhimento, precisa se sentir querido por alguém. E às vezes essa pessoa está precisando de você naquele dia, naquele momento. E Deus te colocou lá, mas você não dá atenção para aquela pessoa. E aí você deixou de contribuir com essa vida. Nós podemos tudo a todo momento, desde que o agradecimento por tudo aquilo que nós temos, o respeito e a honra pela nossa história exatamente como foi, do começo até onde nós estamos, ela seja honrada com aquilo que nós sentimos aqui. E não adianta a gente pedir para Deus, Deus me dê o melhor, faça o melhor. Por que que isso está acontecendo comigo se aqui eu não sinto? Não adianta eu falar que eu sou grato se aqui dentro eu não sinto. Porque É. eu vou contar uma Isso é outra história para você. palavra que as pessoas usam, mas na hora da vivência é muito difícil, né? As E pessoas aí o que fazem. eu vou contar para você? Deus não fala português, Deus não fala inglês, Deus não fala japonês, não fala castelhano, espanhol. Deus conhece você pelo seu sentimento. Se você Fazer deseja amor, se você deseja amor, você recebe amor. Se você deseja gratidão, você recebe gratidão. Mas se você deseja ódio, se você semeia mágoa, contenda, confusão, é mais disso que você vai ter. E a escolha vai ser sempre sua. Se você tiver um carro a diesel, você não vai colocar gasolina nele, porque você sabe que em algum momento vai falhar e vai estragar. Então, o que que você escolhe hoje ter dentro de você para você se abastecer todos os dias? É energia de vida. Aquilo que você abastece dentro de você com amor, com dedicação, com harmonia, é o que você recolhe. Então, é escolhas. Os nossos resultados são escolhas constantemente.
todos os dias da nossa vida. Obrigada, adorei, adorei. Continuo dizendo, você é utilidade pública. Obrigada. Estamos aí. Sempre Adorei, que adorei. precisar e quiser compartilhar, se quiser chamar para alguma coisa e estiver disponível na minha agenda, linda, estou disponível. O meu Instagram, Ressignificar Quântico, ele é novo, tá? Vou até pedir ajuda para vocês para ajudar a divulgar, Vamos. por conta que eu tive um problema no meu Instagram velho, que era Caroline Prado Oficial. Ele vai ficar mais 10 dias só ativo. Eu tive um problema técnico mesmo com o gerenciador de anúncios, enfim, e por isso estou migrando para o Ressignificar Quântico. Mas tem muito conteúdo, todos os dias eu faço 3 posts e ainda faço alguns stories, abro caixinha de perguntas. Sempre que eu posso, eu respondo as pessoas com dinâmicas para elas poderem se autoajudar. Então, a minha rede social ela é extremamente profissional. Ela é para ajudar as pessoas que precisam, E tá? lá tem os seus contatos, as pessoas que Sim, quiserem fazer uma análise com você, eu não sei como que chama, se é isso. análise, se é Tem orientação. na bio tem lá o Facebook, o Instagram. Se a pessoa me mandar um direct, eu respondo lá. E aí a gente passa o WhatsApp. Como eu estou fazendo ele novo, a equipe está terminando de colocar ele para jogar para o WhatsApp, enfim. Mas Tá, eu tenho 4 grupos de WhatsApp que eu alimento todos os dias com mensagens diárias. obrigada, Marcela. Olha que bonitinho que ele escreveu. Essa live vale ouro. Que bom. Obrigada. Eu gostaria de dizer para vocês que amanhã eu vou colocar o link dos grupos e quem quiser entrar, pode entrar. São grupos que não têm conversação, porque senão acaba tumultuando o WhatsApp, né? Então, Uhum. é só uma mensagem diária de autoajuda que eu Ok. passo em Olha, todos os posso grupos. te dar uma dica? Você vai colocar no WhatsApp. O Telegram ele é infinito, tá? O WhatsApp, quando chegar em 200, você vai ter que fazer outro. Sim, Ah, na verdade a gente está migrando também o Telegram agora, porque eu estou reformulando todos os o processos. Telegram ele é infinito. Então você faz um grupo e faz a moderação e aí ele vai perder de vista. Eu acho bem legal. Sem fazer Obrigada. propaganda do Telegram aqui, mas já fazendo, né? Ai, que ótimo. Obrigada, Então, viu? Nossa, adorei. Eu acho assim, que Deus te dê cada dia mais saúde e sabedoria para você continuar inspirando, né? E que apareçam outras lindas na tua vida, assim, que deu 15 minutinhos olhando uma live, quis olhar outros posts que você fez e amém. que te chame para poder expandir o máximo possível, que você chegue às pessoas que realmente precisam, né, dessa palavra. Eu, por exemplo, amei. Eu acho que eu estou aqui para aprender, aprendi muito hoje, muito bacana. E eu acho que você, se você me permite, vou estar sempre aí, que der uma brechazinha, colocando você aí nas nossas redes, porque essa live, por exemplo, você vai baixar, eu vou pedir para que você envie depois, porque daí nós vamos colocar na revista Cidades, que a revista Cidades também é minha, e aí eu vou colocar também no da clínica, para a gente poder jogar aí o mais longe possível, o Eu quero alcance, que né? os meninos Tá mandarem bom? para você, sim. Eu vou fazer um adendo aqui. Eu, Carol, tecnologicamente não sou nada. Eu entendo de gente. Então, os meninos baixam a live e daí mandam para você, tá? Tá bom, tá ótimo. Mas eu agradeço a oportunidade, eu agradeço o convite. Confesso que a primeiro momento, quando eu olhei o convite, eu falei, meu Deus, não conheço, não sei nem de onde é, mas se é um convite, eu vou dizer sim. Então, Que legal, porque obrigada. alguma coisa o universo vai trazer para nós. E Obrigada. adorei estar com você, passar aqui esse tempo, né? Quase 2 horas.
Então tem uma parte Sim, da live, gente, já gravada e compartilhada, e agora vai ter essa também. Indique, mandam para as pessoas que vocês acreditam que vai ser uma contribuição e não deixe de olhar, né, os conteúdos que a gente posta. no Todos dia a eles. dia, porque isso aí vai ser não tem aquele livrinho, frases, né, do dia? Ah, É tem. Carol do dia. Não tem como. Exatamente. Vou pensar em fazer um stories. Carol do dia. Frases que te ajudam. Ótima ideia. Tá bom? Muito Obrigada, obrigada linda. mesmo, viu? Obrigada. Obrigada por Você todo quer mundo que falar? participou. Você quer falar um Oi? pouquinho do teu trabalho, do teu processo de agora, para deixar no meu Instagram também? Não, então, Aproveita e finaliza. não se colocar Linda Borges, as pessoas já colocou no Google, vai aparecer tudo lá o que eu faço. Se eu for falar aqui, é muita coisa. Ah, Deixa, o então foco tá. era você. O foco era poder apresentar você ao máximo que a gente puder de pessoas, que eu acho que realmente, se dentro da área de comunicação, que eu também pertenço, eu tenho um pouquinho de comando dentro disso, eu acho que nós precisamos apresentar pessoas como você. Obrigada. Trazer essas informações que são realmente valiosas para que as pessoas possam estar saindo de um momento difícil ou às vezes é uma vírgula que está faltando para aquela pessoa poder dar um up na vida dela e ela está se sentindo o último biscoito do pacote, mas você é aquela pessoa que eu falei, na hora que eu vi, eu falei, gente, tomara que ela aceite o meu convite. Eu nem me apresentei direito naquele dia para você, eu só falei, vamos fazer e tal. E o que você falou, né? Nada é por acaso. Nós Uhum. acreditamos basicamente, quase que, não vou dizer 100%, porque a gente acabou de se conhecer, mas tudo que eu vi você falando aqui agora são coisas que eu acredito e que eu carrego para mim, sem ter estudado a sua, a sua linha de pensamento, mas são coisas que eu realmente acredito também. E fiquei muito feliz, muito grata mesmo. E quando eu falo grata, é de coração. E aí, vamos lá. O que você precisar também de mim, eu estou à disposição. Tá bom? Então, obrigada pela parceria, obrigados a todos que ficaram nos assistindo e os que vão nos assistir, enfim. Mas o que eu posso dizer para vocês é que tudo na nossa vida é possível de ressignificar o bom, o ruim e o mais ou menos. Então não desista porque os seus resultados de alguma forma vão chegar para você. Se estamos aqui é porque alguém precisa de nós e nós podemos contribuir todos os dias. Isso Então, um aí. beijo de luz para você e boa Amém. noite. Para vocês também. Tchau, pessoal. Tá, Até a próxima. até.